nos levasse, não desse um desconto, porque, tirando a Leda, eu e Divan realmente somos da faixa etária do mundo mais burra mesmo. Então, assim, talvez você nunca foi entrevistado pessoas... Não coloca nesse bolão, não coloca não. Talvez você nunca foi entrevistado pessoas tão incapacitadas de falar com você. Mas tem um pouco de piedade de nós e vamos junto nessa fantástica mundo do podcast do Balaio. Eu queria começar te perguntando o seguinte. Você já deve ter respondido isso, mas eu fiquei curioso. 38, de onde veio esse 38, Renato? Quando eu entrei na polícia, foi quase 18 anos atrás, o mundo era bem diferente do de hoje, né? Há 18 anos atrás, a maioria de nós não tinha, nem sabia o que era smartphone, né? Sim. Há 18 anos atrás, a maioria de nós não sabia o que era rede social, não é isso? Há 18 anos atrás, a maioria de nós não tinha em casa mais de um computador, né? Não tinha laptop, Sim. Era uma coisa para pessoas riquíssimas, né? O mundo nesses últimos 18 anos mudou brutalmente, né? E quando eu entrei na polícia, um revólver custava 1/3 do preço de uma pistola, que ainda a tecnologia, há 20 anos atrás, não estava como hoje, né? Dos materiais e tudo mais. E a primeira arma que eu escolhi lá de porte para andar na polícia era um 838, 8 polegadas, né? E na polícia, rapidamente, né? Quando alguém anda com um revólver com 8 polegadas de cano, a pessoa perde o nome, né? Isso passa a ser chamado aquele cara do 38, não é isso ou não? Então foi na polícia. Toda a delegacia que eu entrava, todo local de crime, quando acabava o procedimento, o PM chegava assim, mas doutor, eu posso tirar uma foto com esse revólver, não é isso ou não? Todo mundo queria tirar uma foto, pegava, ver se era de verdade, não é isso? Aí pegou o nome, né? Daí que pegou esse nome. Mas geralmente os caras dizem, inclusive, que a questão de arma e carro é inversamente proporcional ao quanto o cara é avantajado, né? E eu tinha um K97 pra compensar, né? Que isso? Porque não tem esse negócio que o cara quer uma arma grande, um carro grande, né? O pessoal não diz isso, né? Por isso que o carro do Divan é tipo uma van, uma Kombi grande. Pra compensar, Ele é burro, ele não vai entender. Deixa eu falar que ele não vai entender. Deixa eu falar que ele é burro. Não é van porque meu nome é Divan, né? Então você falou que 18 anos mudou muita coisa, certo? Piorou ou melhorou? É sempre um trade-off, né? Todas as opções, elas têm algumas coisas melhoram em alguns aspectos e pioram em outros, não é isso? Se você for há 100, 200, 300 anos atrás, a maioria das pessoas tinha muito mais fé do que hoje, né? A autoridade divina na sociedade era muito maior, mas também não tinha antibiótico, né? Se você tivesse uma coceira, você ia rezar e continuar com a coceira, né? Para você ver um mundo que existe papel higiênico, escova de dente, né? Antibiótico, corticoide e remédio de verme, a medicina moderna em geral é um grande privilégio. Se a salvação é uma graça imerecida, rapaz, ter nascido nessa época é uma graça maior ainda, né? Nenhum de nós é digno, né? Nem sequer ter nascido nessa época, né? Por falar em conversão, você foi criado dentro de uma doutrina católica. Foi. Mas, de mentira, como é? A teologia de comunista pros evangélicos é teoria da missão integral, não é isso? Eu fiz primeira comunhão e crisma de mentira na teologia da libertação, lendo Boff, não é isso? Qual que é a pior mentira que você descobriu? De forma prática. Você falou que eu fui enganado. Em relação à religião, em relação a quê? Religião, essa questão aí, essa sua criação aí. Que Deus, o que importa é fazer, o que importa é ser feliz. O que importa é ser feliz é o mandamento do diabo, não é isso? Os maleficaram tem lá, né? Inclusive tem na música do Raul Seixas, né? Quem for da Bahia vai conhecer, né? Faz o que tu queres, que é tudo da lei, não tem lei, mas não tem isso. Essa é a regra de Satanás. Quem quer servir a Deus quer ser bom, não quer ser feliz, né? Ele pode ser feliz como consequência. Inclusive, se você buscar a felicidade de curto prazo, sua felicidade de longo prazo vai embora, né? Se você buscar ser bom, você vai obter as coisas de valor superior. Uma das minhas mensagens, inclusive eu venho aqui para tentar evangelizar, fazer as pessoas aceitarem o Bitcoin e entenderem que a salvação é individual, não existe salvação coletiva. Não sei se você assistiu minha conversa com o Monarca, eu vou voltar pro Brasil, vai dar tudo certo, vai ficar tudo beleza, eu vou voltar, Xandão vai pra cadeia, vai ter impeachment de todo mundo. Rapaz, não vai ter impeachment de ninguém, e se tiver também não vai resolver. O nosso reino não é desse mundo, não é isso, Alex? A batalha espiritual, ela é vencida ou perdida dentro da gente, bicho. É cada um de nós que vai decidir se você serve a seu pai de cima ou a seu pai de baixo, não é isso? Você vai servir a um, em cima do muro do diabo, não é isso? Se você não quer servir que o suor do seu trabalho, que o suor do trabalho dos seus ancestrais pague captação de criança, aborto, tribunal feminista, falsa acusação que destrói a vida de pessoas, só tem uma alternativa, desinvestir desse sistema. É isso. Quando o pastor Rafael, inclusive, foi o lugar que eu mais assisti culto esse ano, foi lá no pastor Rafael, na igreja do pastor Rafael. Eles que vêm pra aqui, né? Que tá esperando o visto. Rafael Nery, rapaz. Vocês não botaram ele aqui pra ser pastor assistente? Sim. O da Boina. Ele vai evangelizar vocês em relação a esse assunto melhor do que qualquer coisa. Evangelizar? Quando você fala evangelizar, tô vendo esse livro aqui é seu. Isso.
Esse é outro evangelho, não é o evangelho de João, não é o evangelho de Mateus. É o evangelho, as boas novas, né? A boa nova é Bitcoin. Isso é uma das boas novas. Mas aí o cara já você fala assim, pelo amor de Deus, o cara tá falando que evangelizar, falando de Bitcoin, ganhar dinheiro. O que você quer dizer? Evangelizar? Por que o mundo precisa ser evangelizado? Tem um artigo de um cara chamado Mircea Popescu, que diz que o Bitcoin é a coisa mais conservadora que aconteceu nesse mundo nos últimos 200 anos. Chama Bitcoin e os pobres. Mircea Popescu diz o seguinte: acabou a propriedade privada, nada é seu, não é isso? Se você der um tapa, um grito no seu filho aqui na porta, você é capaz de ser preso, não é isso? Sim. Você não tem nenhuma autoridade sobre seu filho. Seu filho resolver manter relações homossexuais, sua mulher resolver no Brasil, que aqui tem idade de consentimento mais alta, fazer um dia com sua filha na cama com 20 caras, você chegar, sua filha de 14 anos, você der um grito, quem vai preso é você, o bandido é você, não é isso? Adultério é crime nesse país ou é exercício regular de direito? E no Brasil é crime adultério? É adultério crime no Brasil? Eu tô até agora pensando em meu filho que é gay, que você falou aí. Você prefere o filho gay ou eu nem cheguei na minha mulher ainda. Sua filha de 14 anos fazendo com sua mulher na sua cama. Se você der um grito, você é o bandido. Você não pode... como é psicológico agora, graças a Bolsonaro, como é agressão psicológica. A mulher não é juizado, não. É pena mesmo de cadeia, né? Sim. Você não pode dar um grito mais. Agora, adultério pode de boa, né? Isso adultério não é mais crime, né? Mas já foi crime, né, adultério? Já foi há muito tempo atrás, mas não dava cadeia, nunca deu, né? Depende. Se o cara fosse até o fim, a questão é que o cara, muito dificilmente, a pessoa quer um papel lá afirmando que ele é corno. Você vai querer buscar uma comprovação que você é corno? Nós estamos falando dos outros. Eu mesmo não quero Mas o cara se beneficiava de outros dispositivos legais, por exemplo, do que tem no Êxodo 22, não é isso? Que derramar o sangue do vagabundo em flagrante não é pecado de sangue, não é isso que tem no Êxodo, não? Sim. Mas voltando, o Mircea Popescu, ele explica que... Você já tá voltando, eu nem fui. Não, mas o artigo que eu tinha mencionado... Eu tô achando maravilhoso, é porque nós somos meio lento, cara. Calma. Jesus veio revogar a lei do Antigo Testamento. Quando questionaram a Jesus, ele disse que ele veio fazer o que em relação à lei do Antigo Testamento? Ele veio fazer a lei ser cumprida, não é isso? Sim. Inclusive, tudo que ele mudou expressamente, não é isso? O anel de carne do pênis, a gente não precisa mais, não é isso? Sim. Se você crê e for batizado, será salvo. Se você não crê, será condenado, não é isso que tem lá no final da história? Sim. Então foi revogado o negócio de cortar a pele, o anel de carne é pior do que o anel de ouro, não é isso ou não? É uma coisa mais preciosa, é um anel mais precioso ainda, né? Mas um anel é complicado. Mas o judeu, como muçulmano, corta até hoje. A maioria dos homens no mundo corta. A maioria dos homens no mundo corta. Até hoje. Aqui nos Estados Unidos, os caras cortam, às vezes no hospital, sem perguntar, que é uma questão de higiene. Reduz chance de pegar AIDS, doença venérea, o cara ter ejaculação precoce, não é isso ou não? As crianças já saem. Já corta, não é isso? As crianças já saem. Circuncisão, não é isso? Tem isso na Bíblia ou não tem? Não cortou porque se cortasse não ia sobrar nada, então... Mas é só pele, pô. Mas não tem circuncisão aqui? Não. A maioria dos americanos é circuncidado, não é isso? É isso mesmo, é isso mesmo. Só na maternidade. É isso. As limitações de alimentação do Êxodo, Jesus revogou, aí você pode comer camarão, você pode comer porco, sim ou não? Ele disse que o que vai levar você pro inferno é o que sai de sua boca, não o que entra, não é isso ou não? Ele disse isso ou não disse? Teve isso ou não teve? Teve. E no sábado, honrar o Shabá, isso foi modificado? Jesus não performou milagres, não operou, não trabalhou. É isso, ele é Deus, ele não precisava de nada, ele veio dar exemplo, né? Ele veio dar um exemplo de cada uma das regras que foi modificada. E o Mircea Popescu explica isso e diz assim, do mesmo jeito que Jesus veio aperfeiçoar a lei, de fazer a lei ser cumprida, não é isso? Tudo que os profetas fizeram, ele veio ter que fazer mais, para mostrar que ele era o Messias, que ele não era um profeta. Ele veio fazer a lei, cumprir a lei sendo mais perfeita do que ela já foi. O Bitcoin torna a propriedade mais perfeita do que ela já foi. Como? Nunca houve uma propriedade no passado que você pudesse levar com você pro caixão. Você não tinha um ouro, um ativo, que você não quisesse dar a ninguém, você não dava, você podia transmitir por qualquer meio de comunicação. O Bitcoin muda a relação de pai e filho. Muda a relação de homem e mulher. Se sua mulher não lhe honrar, seus filhos não lhe honrarem, você pode não dar nada a ninguém, você pode dar a quem você quiser. Independente, todos os juízes do mundo não tem nenhum poder sobre isso. Eu vejo que sua defesa do Bitcoin tem muito mais a ver com valor agregado, tem a ver com o sistema mesmo que a gente vive hoje, de banco e tudo isso. O Bitcoin, quando você fala de Bitcoin, você não está falando de uma coisa só financeira, né? Tem uma característica que chama preferência temporal. Você já ouviu falar no teste de marshmallow? Teste do marshmallow. Você dá um marshmallow pro guri, aí você vai deixar o número de anos e o número de minutos o guri com fome. Aí diz, guri, quando eu voltar, se você não comer esse marshmallow, você ganha em dobro. Não tem essa psicologia? Sim. Você nunca viu esse teste do marshmallow, não? Eu já vi um comercial. Isso é um teste de preferência temporal. Preferência temporal é a capacidade de você renunciar ao presente pelo futuro. Se você não for capaz de renunciar nada pelo presente por um futuro muito melhor, você não consegue ter um casamento, não consegue ter reputação, você consegue ter uma religião, você não consegue renunciar ao presente ou não? Sim, não. A ordem do mestre é ser bom ou ser feliz? Ser bom. A natureza humana é boa ou má? Má. As pessoas querem roubar os outros? É da natureza humana matar quem fez mal a seu filho? Lógico. A quem tocou em sua mãe é matar ou não é? Com certeza. É vingança ou não? É roubar, estuprar? E o diabo dá. O estuprador tem prazer sexual? Tem. O diabo, o ladrão enriquece?
Enriquece. Então o diabo dá, não é isso? Mas ele cobra também, né? Sim. Sim. Pois é. Então é isso. A preferência temporal, ela é muito mais determinante para a felicidade e o sucesso de qualquer pessoa do que o QI. As pessoas que fazem a contabilidade da cabeça do mundo delas em uma moeda porcaria, destrói essa capacidade. Muitas pessoas acreditam, e com diversos fundamentos de econometria e tudo mais, que a moralidade do mundo acabou em 71, porque o dólar e todas as moedas passaram a ser fiduciárias, elas não eram mais lastreadas em ouro. Passou a ser uma moeda puramente baseada na mentira, satânica. A obra clássica, inclusive, da literatura alemã, você já ouviu falar em Fausto de Goethe, não é isso? Tem Mefistófeles, que é um diabo, né? Que é uma entidade satânica que ensina Fausto a fazer moeda fiduciária, que é o que o governo americano, brasileiro fazem, num papel que ele pode imprimir infinito e não é lastreado em nada, né?